Namastê, boa noite, bem-vindos ao Satsang, ao encontro. Para quem está participando pela primeira vez, nosso encontro já existe há alguns anos e ainda assim ele sempre é um novo encontro. Ele começa e termina às terças-feiras, e mesmo que ele já venha acontecendo há vários anos, todo encontro ele é novo, ele é inédito, ele é fresco, começa do zero. A finalidade do encontro é criarmos uma oportunidade para compartilhar, especialmente as questões relativas à nossa caminhada com a energia Diksha, né? Mas ele está aberto a qualquer pessoa, dependente de ter ou não recebido a Diksha. É um encontro aberto e acolhe todas as pessoas, de todos os sistemas, de todas as caminhadas, de todas as escolas, e a nossa intenção é criar mesmo um espaço aberto, né? Porque um satsang, como é a natureza de um encontro assim, ele existe para que possamos ver o que não foi visto ainda, né? Ou para que possamos ver mais profundamente o que já começamos a ver, que é uma necessidade natural de quem está caminhando, né? Jornada espiritual, seja lá qual for, ela sempre ocorre em movimento. Ela, né, não é uma coisa que pela sua própria natureza tem a qualidade de um lago, por exemplo, né? Não. Caminhada espiritual é uma cachoeira, né? Ela tem um fluxo, ela tem tem momentos mais fortes, momentos mais fracos, mas intensamente ela está sempre nos conduzindo a um novo lugar. Então é uma qualidade quase que daqueles que se aventuram, né? Jornada espiritual é uma aventura, porque nós também, entre outras coisas, somos colocados inúmeras vezes diante daquilo que nós não conhecemos, né? Então, muitas vezes somos desbravadores, né? Somos os primeiros a descobrir algo que outros ainda não descobriram, que outros ainda vão ver depois, né? E às vezes, obviamente, né, também já nos deparamos, né, tropeçamos em coisas que já foram vistas por outras pessoas há muito tempo, que também vão sendo compartilhadas, nos ajudando, nos sinalizando, olha, né, vai por aqui, né, segue em frente, não desiste, né, dá atenção para aquilo. Então, também somos continuamente guiados. Essa é uma outra maravilhosa qualidade da jornada espiritual. Ninguém caminha sozinho, né? Não existe o autossuficiente, não existe aquele que se vira sozinho, né? Não. Né? A jornada espiritual ela é feita por muita gente, ela é compartilhada por muita gente, ainda que sejamos, muitas vezes, uma espécie de lobos solitários, né? Que a gente caminhe sozinho, né? Mais da sua, mas ainda assim tem mais gente caminhando junto, que a gente não se dá conta, né? E, como eu já acabei de dizer aqui, sempre estamos acompanhados, né? Não existe possibilidade da gente caminhar no crescimento espiritual, na mudança de consciência, na expansão, né? No aprendizado, sem que sejamos continuamente guiados. Então, o certo, né, é que a gente possa, ao reconhecer isso, já agradecer de antemão pela guiança recebida. Mesmo que a gente não saiba ainda o que está vindo pela frente, né, a gente agradece. Né, obrigado por estar me guiando, né, porque sem guiança eu ia estar provavelmente caminhando num labirinto sem saída, né, ou caminhando em círculos, ou completamente parado.
Então, graças às guianças, né, graças aos seres de luz que nos acompanham, que nos apontam, né, que nos orientam, a nossa caminhada ela é efetiva, né, ela resulta em mudanças e transformações bastante presentes. Essa é a beleza. Então o encontro tem essa finalidade, a gente está olhando para as coisas. Como sabem, eu só consigo começar o encontro a partir do momento que vocês colocam as suas questões, as suas perguntas. A partir de agora já está disponível a área de chat aqui embaixo. E fiquem à vontade então para ir postando as questões que vocês gostariam que fossem abordadas aqui, tá bom? Na medida possível vou estar comentando e respondendo todas dentro do tempo que a gente tem aqui, que não é muito longo. Lembrando que no final do encontro, o encontro inclui uma Oneness Meditation, ou seja, tem coisas que a gente vai olhar aqui, vai receber pela compreensão, pelo entendimento e pela compreensão, que são coisas diferentes, e tem coisas que vão se tornar parte da nossa consciência depois do encontro verbal, né, em que a gente recebe então a Oneness Meditation e a Diksha para nos nutrir, né, de mais consciência e também de fazer com que as coisas que tenham sido comentadas não permaneçam apenas na nossa mente, né, que possam ser absorvidas pelo nosso sistema como um todo. Então, isso é uma graça, né, isso se dá na forma de uma bênção. É uma intervenção direta da própria energia, alterando o nosso estado de consciência e permitindo que, então, possamos ver o que não foi visto ainda. Então vamos começar o encontro aqui. Bem-vindos. Oi, Jennifer. Boa noite, Setu. Li que a depressão se desenvolve quando ocorre uma divisão em nosso nível mental psicológico. Pode falar um pouco sobre isso, do que você conhece? Jennifer, eu conheço pessoas que vivenciaram isso, né? Que participaram por isso. Quer que eu leia para você? Tem alguma coisa que aciona no celular aqui, alguma palavra mágica. Então, eu conheci várias coisas, várias pessoas que têm, ou que tiveram, né, depressão. Algumas pessoas confundem depressão com tristeza, cada vez mais, né? E, de certa forma, Jennifer, eu sei que não é isso que você está perguntando, mas eu vou colocar, vou comentar. Vivemos hoje numa sociedade onde somos bastante pressionados a termos um ótimo desempenho nas nossas funções, né, especialmente no mundo corporativo. Então, é importante que estejamos saudáveis, estejamos bem, sejamos dinâmicos, sejamos criativos, sejamos inteligentes, né, sejamos alegres, sejamos felizes. Isso é sinal de que você é uma pessoa, assim chamada, bem-sucedida, entre aspas. Né? Uma pessoa que tem esse perfil, ela é admirada pelas demais e alcança cargos mais elevados, por exemplo, dentro de uma empresa, porque ela representa o sucesso da empresa, o sucesso, né, dos empreendimentos que estão sendo, né, dos projetos e assim por diante. Então, obviamente que é uma qualidade artificial, né? Não existem pessoas assim, né, que estão sempre bem, que estão sempre criativas, estão sempre felizes, são absolutamente inteligentes, dinâmicas, produtivas, etc, etc, etc. Né? Embora dentro da empresa, muitas vezes essa imagem é vendida, a própria empresa muitas vezes vende uma imagem de que que a empresa tem esse perfil, né? Eu conheci muitas assim, inclusive já trabalhei em empresas assim, né? Especialmente no meio publicitário, no meio artístico também, né? Tem vários meios onde uma pessoa não pode, de forma alguma, chegar de manhã, né, para trabalhar no que quer que ela trabalhe e não está muito, né, muito para cima. Então, quando essa pessoa
pelas naturais circunstâncias da vida, né, não consegue sustentar esse estado, né, muitas vezes ela até mesmo recorre a medicamentos, né, ou recorre, já vi também, né, recorre a drogas, né, que fazem com que ela se mantenha num estado de absoluto dinamismo, né, verbal, de ideias, de criatividade, etc. Né. Tem várias drogas aí que sustentam pessoas, né, porque elas precisam disso, né, precisam desempenhar. Quando uma pessoa, pelas naturais circunstâncias da vida, não consegue se manter num estado assim, muitas vezes ela é vista como uma pessoa deprimida, né? Alguém que está passando por uma condição psicológica que não é adequada para a sociedade, não é adequada para a família, não é adequada para o meio no qual ela vive. Então, o que a gente observa é que isso não é verdade, né? A tal do estado de alegria permanente, né, é que é artificial, é que é, de certa forma, inclusive, doentio. Né? Então, nós perdemos o espaço, vamos dizer assim, né, para ficar triste, né, simplesmente entristecer. Né? E a tristeza, ela é um sentimento que acompanha a natureza humana, e não só humanos, os animais ficam tristes também. Né? A tristeza é um sentimento, né, que tem o seu papel, né, tem esse papel dentro da nossa condição psicológica, como você perguntou. Então é importante se permitir ficar triste, né, ou pela perda de alguém, né, ou pela morte de alguém, pelo distanciamento de alguma coisa, pela dificuldade com uma determinada situação, né, com uma frustração, com um desapontamento, o que quer que seja. Né, uma notícia difícil, né, uma doença, qualquer coisa que mexe com você, né, e você se entristece. Né. E esse ficar triste, ele é importante, ele faz parte da nossa dinâmica humana. Né, faz parte, ele não é que a tristeza é o oposto da alegria, não, a tristeza é um outro estado, né, muitas vezes muito mais profundo do que a assim chamada alegria. A alegria muitas vezes ela é condicionada a fatores, né, você só está alegre, né, se tal coisa, se teu time ganhar, se teu time perder, você perde a alegria, né, você só tem alegria se certas coisas esperadas ocorrem, se elas não ocorrem, você perde a alegria. Né? E a alegria, muitas vezes, ela está sujeita a acontecer e deixar de acontecer muito rapidamente, em função de coisas bastante superficiais, bastante efêmeras, né, do nosso dia a dia. E a tristeza, da mesma forma, só que a tristeza tem uma qualidade diferente. Ela é mais essencial, ela está mais próxima da alma, né, está mais próxima do coração. Então, quando a gente sente tristeza, né, de fato, temos uma oportunidade de visitar coisas internas, porque a tristeza ela nos introverte, né, ela nos recolhe. Né, e esse equilíbrio entre ser extroverto e ser introverto é importante. Né, passar um tempo olhando para fora e passar um tempo consigo mesmo, dentro, né, na presença do que está se passando dentro. Muitas vezes, hoje em dia, isso é confundido com depressão. Né? Então, esse é um parênteses que eu estou fazendo aqui na resposta, eu sei que não é isso que você está perguntando, mas o que a gente está chamando de depressão, às vezes é muito relativo, por isso que eu estou mencionando isso, viu, Jennifer? E existem estados de depressão que se dão pela falta de certos processos, de certas trocas eletroquímicas, né, entre os neurônios, entre as sinapses, entre os hemisférios do cérebro e tal. Enfim, é toda uma explicação técnica que eu não sei dar, né, mas eu sei que é dessa forma que acontece, onde falta uma determinada substância química. Então a pessoa não consegue entrar num estado de bem-estar porque certas sinapses entre os neurônios elas não ocorrem. E isso, então, é medicado. Né? Isso é medicado
como uma forma de suplementar o corpo com uma substância que falta e permitir que a pessoa mantenha um bem-estar, né? Ele não é artificial, mas que ela consiga acessar um estado de normalidade para se relacionar com as pessoas. Uma pessoa que de fato sofre de depressão, ela não sai do quarto, não quer falar com ninguém, não quer fazer nada, né? E eu conheci pessoas assim, né? Até mesmo empresários dinâmicos, ativos, criativos, bem-sucedidos, que a cada 30, 40 dias se recolhiam no quarto e não queriam falar com ninguém e não podiam fazer nada, só recebiam um prato de comida e ficava quieto ali, né? E a pessoa sofria com isso, porque ninguém entende, né? E essa pessoa é acometida por um processo de depressão dessa natureza. Então, essas coisas eu não conheço, né, mais aprofundadamente, né? Eu conheço esse pouco de pessoas deprimidas que têm essa dificuldade. Podem ser outras, né? Essa é uma dificuldade bastante comum. Eu só chamo a atenção para a gente não chamar tudo de depressão, né? Alguns anos atrás, eu atendia uma senhora muito gracinha, uma senhorinha japonesa, né? Mãe de 6 filhos, batalhadora, criou 6 filhos, tem 6 filhos muito bem sucedidos. Essa senhora, uma série de situações do casamento dela, ela ficava muito triste, né? E quando ela vinha né, para um encontro comigo para dizer que ela estava triste, ela não dizia que estava triste, ela dizia que estava doente, né? Para ela, tristeza, uma pessoa triste é uma pessoa doente, né? Demorou muito para que ela pudesse aceitar simplesmente a tristeza dela e pudesse chorar a tristeza dela, né, pelas coisas que ela estava vivenciando, né? Isso não significava, obviamente não significa que ela estava doente, mas assim ela se sentia, e assim ela era considerada pela família e pelos amigos, né, que saíam para viajar juntos, para dançar nos bailes, né, coisas assim, e ela não tinha vontade de ir, então ela era considerada uma pessoa deprimida e doente, né? O que não é verdade, né? E ela simplesmente não tinha liberdade de ficar triste pelas situações que a vida trouxe para ela, né? que não vale a pena comentar aqui. Então, são alguns comentários a respeito de depressão, tá bom, Jennifer? Eu não sei se isso te ajuda, mas é o que eu consigo comentar aqui, né? Oi, Patrícia. Há dias que não consigo me conectar com o meu divino com tanta facilidade, mas quando sinto que houve um encontro, geralmente me imagino dentro do meu coração, num salão iluminado. É muito lindo. Você pode sugerir alguma prática, por exemplo, imaginativa, que facilite a conexão? Patrícia, isso é uma coisa tão íntima, né? Tão íntima. E eu acho que não precisa de prática, tá bem? O que eu vou comentar a esse respeito é uma coisa até bastante conhecida, né? Tem uma história aí do Osho que eu estou lembrando agora, né? que me lembra um pouco isso que você está me pedindo, né? É a história meio longa, eu não vou contar aqui agora não, mas ela é a história de uma pessoa muito simples, né? Que todos os dias, meio analfabeta, né, se dirigia, meio mal vestida, tal, se dirigia a uma igreja para rezar, né? E o padre, vendo aquela pessoa maltrapilha ali, dava-lhe umas broncas, né, dizendo, olha, você não sabe rezar, o que você veio fazer aqui, né? E o que aconteceu assim no desenvolver dessa história é que esta pessoa, né, este mendigo, essa pessoa simples, ela acabou tendo de fato o seu encontro, né, com Deus, de tal forma que o próprio padre se deu conta de que ele não tinha a conexão que o outro tinha, né? E no final da história ele pede para o mendigo ensinar ele a rezar, né, porque ele se dá conta de que ele mesmo não sabe rezar, né, apesar dele ser um homem de Deus, né? Então, me lembrou um pouquinho essa história, que é uma história muito bonitinha, mas é um pouco comprida para mim contar aqui, mais detalhadamente. Porque esse ritual, né, esse processo, ou o que seja, para você conversar com Deus, ele é muito pessoal, né?
E ele deve ser feito, Patrícia, da forma mais espontânea e natural e com as suas palavras, né? Porque é de uma intimidade tal que vai se desenvolvendo, vai se aprofundando, vai crescendo, vai assumindo outros aspectos, né? E é importante o quê? Que você desenvolva este relacionamento da forma mais humanizada possível, né? Que você... É muito difícil a gente se relacionar com a luz divina, né? Luz não fala, né? A gente não tem como interagir, né? Então, uma das orientações da Wanas, de Bhagavan, é bem essa, assim, né? Até hoje eu estava lendo esse respeito novamente, né? Procure se relacionar com a presença divina de uma forma humana, né? Como se fosse uma pessoa, né? Com quem você conversa, com quem você abre o seu coração, com quem você conta as suas dificuldades, com quem você compartilha as suas raivas, né? As suas angústias, os teus medos, as tuas alegrias, as tuas descobertas, né? De forma que essa relação com o divino se torna como uma relação com o melhor amigo, melhor amiga, né? Alguém que está do seu lado, para quem você pode dizer tudo, né? Que sabe tudo a teu respeito, né? E você fica aberta para ouvir, e ele vai te dizer coisas, ele vai te orientar naquilo que você precisa. E uma relação assim é muito linda, né? E ela é natural, ela é espontânea. Ninguém pode te dizer ou te ensinar, olha, faça isso, né? Converse com Deus assim, converse com o seu divino no seu coração, mas antes de mais nada, diga tais e tais palavras, faça tais e tais coisas. Não precisa, pelo contrário, tá bem? Não se atenha a regras, não se atenha a rituais, não se atenha a formatos, né? Busque uma conexão natural e espontânea, né? E você vai ver como vem respostas, né? Estabeleça uma linguagem que você possa entender. Se o seu divino for dizer algo para você e você não souber que língua ele está falando à toa, né? Então, ou está falando e você não está conseguindo aprender, né? Ou observar, ou ser guiada, né? Que é o que você, em última instância, está buscando. Então, procure criar esse vínculo, né? Esse laço com o seu divino de uma forma bem natural, bem espontânea, né? Invente a prece que você quiser, bota no seu altar, ou monte o seu altarzinho, né? Se você não tiver monta um, né? Com as imagens, com as flores, com o que você achar que o seu divino gosta, e deixa que esse relacionamento seja espontâneo e natural. Isso é importante, tá? E se todas essas coisas que eu estou dizendo aqui não fizeram nenhum sentido para você, peça para ser guiada, peça para ele te mostrar o que ele quer, como que ele quer chegar em você, qual seria a melhor abordagem, qual seria o melhor jeito, como é que seria possível você compreendê-lo da melhor maneira, né? Que linguagem, né? Que formato, que momento do dia, é cedinho, é quando você acorda, antes de dormir, é uma paradinha no meio da tarde, é na hora do almoço, que horas que é legal, é só no final de semana, né? É todos os dias, é só uma vez por mês, não importa, né? Mas deixa que se permita ser guiada ou estabeleça essa relação partindo de você mesmo. Tá bom, Patrícia? Oi, Rochelle. Boa noite. Estou sentindo uma irritação com tudo e com todos. Meu corpo cansado. Parece que energeticamente está acontecendo algo. Muito estranho. Ora feliz, ora triste. Rochelle, o que pode estar acontecendo é uma suposição que eu estou colocando aqui, obviamente, né? É algo que eu acabei de comentar, né? Veja se você não está sendo quase que, né, pressionada a estar só bem, né? Tendo que passar por cima de coisas que não estão bem, né? A gente poderia estar fazendo aqui, poderia estar sugerindo a você fazer um exercício de integridade, né? Não é fácil. Parece que é simples, e é simples, mas não é tão fácil assim. Integridade interna, né? Integridade interior. Significa que você vai se propor a ser absolutamente sincera e verdadeira consigo mesmo. Esquece os outros, consigo mesmo, né? E tente ver o que de fato
você gosta e o que de fato você não gosta, né? Com quais coisas você se sente bem, com quais coisas você não se sente bem, com quais pessoas você de fato né, gosta de estar e com quais pessoas de fato você não gosta de estar, né? Porque muitas vezes vivemos relacionamentos convenientes, né? Ou que são, vamos dizer assim, impostos, né? Um formato de relacionamento que é imposto. Então isso precisa ser examinado, precisa ser revisto, né? Irritabilidade tem inúmeros fatores, né? Desde alterações hormonais, né? Até, né? Questões, né? Uma noite mal dormida, né? Questões de saúde, várias coisas podem nos deixar irritados a troco de nada, né? Então, primeiro passo, verificar se você, se essas coisas que te irritam são coisas que você normalmente né, maquia, né? Situações que você não está achando legal, mas você dá um jeito de tolerar, né? Uma tolerância, vamos dizer assim, né? Uma aceitação não muito verdadeira, né? Aceita porque é conveniente aceitar, tolera porque é conveniente tolerar, mas se você pudesse, né, você teria uma reação mais, né, mais forte, né? Dá um chega para lá, né? Dá um grito, né? Dá uma bronca, né? Rodar baiana, coisas assim. Muitas vezes a tua educação não vai te permitir, ou obviamente uma situação não vai te permitir. Então, quando este não permitir estar presente, o resultado disso é irritabilidade sem causa, né? Às vezes uma situação dessa está acontecendo em casa, mas você já está tão acostumada, né, a lidar em casa com alguma coisa que você tem que lidar e não tem como escapar disso, que quando você chega num outro lugar, né, no seu trabalho, onde quer que seja, você carrega a sua irritabilidade para outro lugar e você espalha ela por lá também, né? Obviamente as pessoas vão reagir a isso, mais irritada você fica e você acaba entrando numa espécie de círculo vicioso de bola de neve, né? Que é mais difícil de sair. Então tentem ir para a fonte, essa sugestão que eu estou dando, né? Faça uma revisão aí das situações, veja o que de fato você está tolerando e que você não tolera, ou que você se coloca como se pudesse aguentar e não está aguentando, né? Ou você se coloca como se alguém que aceita tudo na boa e não tá na boa, né? Situações assim, né? Para que você tenha uma ideia do que está te irritando de fato. Quando não tem nada que de fato esteja te irritando, o que é pouco improvável, né? Sempre tem alguma coisa, né? Né? Você quer sair no sol e chove, e você não trouxe guarda-chuva, já é motivo, né? Alguma coisa deu errado, alguma coisa, né? Aí você se molha inteira, né? E tem que voltar para casa e se atrasa, essas coisas, né? Do nosso dia a dia. Quando essas situações cotidianas que não dão certo e nos levam à irritação são muito frequentes, né? O que a gente sugere que seja examinado é o relacionamento com a sua mãe, tá bom? Mas eu não vou agora comentar mais sobre isso, só vou te deixar um ponto de interrogação aí, algo a ser investigado, né? Como é que está a relação com a sua mãe, né? Quais são as situações que estão te provocando tanta irritabilidade? São situações reais ou é você que está irritada com tudo, independente né, das coisas que estão acontecendo serem tão graves assim, né? Se a irritação é só sua, se ela é circunstancial, se ela é do ambiente, se ela é do mundo externo, né? Então são coisas a serem investigadas. A gente não pode ter uma resposta pronta para isso, né? O importante é que você não suprima, né? Que você compreenda que a irritação ela é sua, né? Não é de ninguém. Ninguém é responsável pela sua irritação. E se ela é sua, ela tem uma origem, ela tem um lugar de onde ela vem, onde ela nasce, e que precisa ser visto, precisa ser reconhecido, precisa ser até mesmo abraçado às vezes. Tá bom, Rochelle? Deixa eu voltar aqui para a Patrícia, que ela continua na resposta dela. Patrícia, moro em uma região afastada de locais onde a sessão de Diksha é presencial. Por isso procuro as transmissões de Diksha online. Receber online é menos eficaz? Não, não é não, viu? Que bom que você pode receber online, né? Existem vários meditadores, né, que oferecem a Diksha online.
oferecem, né, eu ofereço as terças, Narayane as quartas ou as quintas, Pragyan também oferece as quintas à noite com a Dira. Então tem algumas sessões de Diksha Online de brasileiros e tem tem as Oneness Meditations de outros meditadores de outras partes do mundo aí que estão disponíveis para você também, tá bom? Continua recebendo. E quem sabe, né, você consiga montar aí um lugar ou encontrar pessoas com quem você possa, de vez em quando, que seja, né, compartilhar a Diksha presencial, que é bom também, né? Oi, Luiz Barbosa. Tenho tido algumas dúvidas sobre o propósito e li hoje que o trabalho realizado com a mente quieta traz uma realização. Que pessoas realizadas têm a mente quieta independentemente do trabalho. Pode falar alguma coisa sobre isso? Está um pouco subjetivo, né, Luiz? Porque propósito é uma coisa, né? Propósito é uma coisa. Ter um propósito é uma coisa bem específica, né? Propósito não é o propósito, né? É um propósito, né? Bem específico. E o trabalho realizado com a mente quieta traz uma realização. A mente nunca fica quieta, Luiz, né? Então, é da natureza da mente ser inquieta, né? Mente não fica quieta, né? A mente ela é dual, a mente é inquisidora, a mente ela se sustenta por meio de comparação, por meio de lógica, processos lógicos, processos de, né, dentro da dualidade, de comparação. Então, não existe mente quieta, né? O que está quieto está fora da mente. A mente não é quieta, né? Ela pode se aquietar, pode ser uma mente mais, digamos assim, para exemplificar melhor o que eu estou falando. A mente ela entra em estados mais acelerados quando nós estamos sob alguma instabilidade emocional, né? Quando você está emocionalmente desequilibrado, quando alguma coisa, você está muito assustado, está nervoso, né? Ou está com muita raiva, né? Ou está sob alguma situação em de medo, né? Que uma situação que você não sabe o que fazer, não encontra uma saída, né? E você está assustado. Então, essas emoções todas, esse turbilhão de emoções que são desconfortáveis, fazem com que a mente queira encontrar uma saída. A gente não encontra a saída normalmente de uma outra forma. Então, quando a emoção ela é desconfortável, especialmente quando você está com medo, muito medo, né, uma situação de pânico ou de desespero, né, é natural que para sair deste pânico, desse desespero, desse medo, você vai fazer uso de processos racionais, né? Vai tentar, de novo, né, que nem o ratinho querendo sair do labirinto. Por onde sai, para cá, não é aqui já fui, para onde eu vou, não, aqui já fui também, não deu certo, eu lembro que ontem eu passei aqui e não resolveu, agora eu vou para lá, vou tentar de novo, não é possível que eu não encontre uma saída, né? Esse é o processo mental, né, de racional para tentar sair de uma situação desconfortável. E ele é acionado por emoções que são mais profundas e que não estão sendo vistas, não estão reconhecidas, como eu acabei de comentar aqui com a Rochelle, né? É importante conhecer a natureza de uma emoção, né? Não adianta lidar racionalmente com as emoções, não dá certo, né? O lidar racionalmente com emoções ou com conflitos emocionais vai criar repressão, né? A única forma que a gente conhece de lidar com uma emoção pela razão é reprimi-la, é suprimi-la, né? Só que ela não vai embora, ela só fica no sótão, né? Só fica no porão ali, aguardando um outro momento, e muitas vezes ela se torna explosiva. Então, a mente quieta, ela é possível, sim, mas, para tanto, é necessário que você esteja emocionalmente isento de conflitos importantes, né? Aí a sua mente se torna mais criativa, você é capaz de fazer uso da mente para coisas práticas, para as quais a mente é muito eficiente, né? Para desenvolver um projeto, para, né, para fazer uso aí do conhecimento tecnológico, o que seja, né? Pelos processos racionais para os quais a mente e nossa inteligência racional são perfeitos, né?
A mente é maravilhosa quando ela está a serviço da criatividade, né? Então, é isso que eu posso te dizer. O propósito é outra coisa, né? O propósito ele vem de um posicionamento existencial, né? Que não tem nada a ver com isso. O propósito é uma intenção interna, né? De você buscar na vida o que é importante para você, o que tem valor, o que vai te realizar como ser humano, né? E a mente não tem nada a ver com isso. A mente só pode dizer, olha, né? Faça tal coisa, né? Vá a tal lugar, leia tal livro, busque tal mestre, faça tal meditação, né? A mente ela é prática, né? Ponto, né? Ela não vai ajudar você a realizar um propósito. Não tem como, né? O propósito ele só pode ocorrer do propósito que eu estou mencionando aqui, né? Num estado do qual a mente não participa. Tá? Né? O propósito ele é um encontro da alma com Deus, da alma com o divino. Né? Ele se dá dentro de um estado de consciência mais alto. E nesse estado a mente não tem nada a fazer. Ela não participa disso. Né? Isso já é uma qualidade do coração, que né, é uma dimensão superior da mente. Não sei se eu te respondi direito. Eu vou ler de novo aqui. Tenho tido algumas dúvidas sobre o propósito. E li hoje que o trabalho realizado com a mente quieta traz uma realização. Que as pessoas realizadas têm a mente quieta independentemente do trabalho. Pois é. Uma pessoa realizada, ela não está realizada porque ela tem uma mente quieta. Né? Uma pessoa realizada, né? Vamos ver se a gente está dando o mesmo significado para a palavra realização. Né? Realização significa praticamente uma pessoa que está desperta ou uma pessoa que está iluminada. Ela está realizada. Né? A realização verdadeira é isso. Outras realizações, você pode dizer que são temporárias. Né? Você se realiza finalizando um projeto ou conseguindo né, completar uma coisa que você sonhava completar. Né? Você quer construir uma casa, aí você compra o terreno, aí você consegue o dinheiro, aí você contrata o engenheiro, contrata o arquiteto, né? Desenvolve um projeto, finalmente você põe a casa para ser construída, né? E ela vai surgindo, ela vai, né? Vai ficando pronta, e aí finalmente chega o dia em que você pode mudar para dentro da sua casa. Esse é um dia de realização, né? Finalmente um sonho seu se materializou, se concretizou, depois de um longo esforço, muitas vezes, né? Para conseguir né, realizar esse sonho. Né? Mas pode ser que dentro de 1, 2 ou 3 anos, né, você já estando vivendo dentro dessa casa, você já não se sinta mais tão realizado assim. Né? Que você precisa se encaminhar para um novo projeto, fazer uma reforma na casa, comprar uma casa maior, fazer outra coisa, comprar mais uma casa em outro lugar, né? E aí começar tudo de novo. Né? Então a realização que eu estou colocando aqui, ela não é no mundo material, ela não é no mundo prático, né? Ela é um estado interno, é um estado existencial, né? E para a realização desse estado, né, a mente só pode te ajudar assim, olha, né? Muito pouco mesmo, né? Então a realização não depende da mente quieta, né? A realização ela vai se dar de uma outra forma, né? Pela meditação, pelo silêncio, pelo crescimento espiritual, né? Pela expansão de consciência, e especialmente por você se permitir ser guiado, né? E também por se permitir ir a lugares ou a situações onde um trabalho efetivo de transformação possa ser feito com você. Né? Para isso existem as escolas espirituais. E existe a Diksha. Tá bom, Luiz? Oi, Patrícia. Desculpe abusar as perguntas hoje, é que não pude participar dos 2 últimos encontros. Não tem abuso aqui não, viu, Patrícia? As perguntas não são suas, as perguntas são sempre de todas as pessoas. Muitas vezes você é que está trazendo uma questão que é de muita gente, viu? Não se preocupe em perguntar, não. Se puder responder, tenho mais essa. Sim. Quando temos uma vivência interna intensa, como a que acontece nos processos PG, significa que aquela questão que apareceu na vivência
já está curada? Pergunto isso porque tive um processo intenso pedindo perdão à pessoa. Se isso ocorreu, quer dizer que aquilo curou? Provavelmente sim, viu? Provavelmente sim. Né? Você está colocando de uma forma meio genérica, então eu estou tentando, né? Mas provavelmente sim, viu? As curas, elas se dão em planos que nem sempre estão dentro do nosso universo controlável. Né? As coisas ocorrem porque a gente, como eu acabei de falar para o Luiz, né, você se coloca num lugar para que certas coisas te aconteçam. Né? Por exemplo, ir ao PIG, né, é um movimento extremamente curativo. Né? Não tem como alguém participar do PIG, Phenomenal The Gift, esse processo de 2 dias que vai ocorrer novamente agora em outubro aqui no Brasil, lá em Brasília. Né? Então, participar de um processo assim, que você sai de casa, pega um avião, pega um dinheiro, né? Paga para ficar durante 2 dias, né, junto com outras pessoas. Né? Tivemos um no Rio de Janeiro com 1.000, tivemos outro aqui em São Paulo com 700 pessoas. É um bocado de gente que está junto, né? Fora os que estão acontecendo simultaneamente em outros países. Né? No caso aqui aconteceu com Montevidéu. Então, todo mundo junto, né? Tentando conhecer, tentando viver, fazendo preces, né? Buscando crescer. Né? Ao mesmo tempo, isso cria né, um vórtice, né, de energia e luz muito potente. Né? Então, quando a gente está num momento assim, né, numa situação assim, num lugar assim, com pessoas assim, né, buscando a cura, inevitavelmente ela vai acontecer. Viu? Talvez não no tempo que você espera, às vezes acontece até antes, né? Não na forma como você espera, talvez aconteça de uma forma diferente. E acontece também, às vezes, com mais pessoas além desta a quem ou de quem você está, com quem você está querendo resolver uma história. Né? Pode estar acontecendo com mais gente. Né? Então, sim, as curas ocorrem e quando você vê a coisa já tá resolvida. Né? E às vezes pode demorar um pouquinho mais, né? Porque, enfim, existem outras leis aí, outras situações que permeiam o andamento de todas as coisas. Mas geralmente as coisas são muito rápidas. Viu? Algumas são até mesmo instantâneas, são quânticas. Né? Algo que não estava ali, agora está. Semana passada eu mencionei a esse respeito aqui no encontro, falando sobre né, a situação que você está no escuro e acende um fósforo e tudo que estava ali não era visto, passa a ser visto, né, e você perde o medo, né, você se dá conta das coisas que existem e fica à vontade com elas. Né. Isso, quanto tempo durou? Né? Uma fagulha, né, de segundo, né, microsegundo, nanosegundo, né, entre uma situação pré-existente e ela deixar de existir. Né? É rápido assim. Então, provavelmente as coisas estão resolvidas, viu, Patrícia? Aí, logo você vai começar a ter oportunidades né, de sentir isso por si mesmo, né, sem precisar perguntar, porque você vai tendo certeza que alguma coisa dentro de você está mais leve, né, um peso foi embora, né, está conseguindo respirar mais, né, tá mais feliz, coisas boas começam a acontecer com mais frequência, menos dificuldades, né, coisas mais fáceis vão se abrindo, as coisas vão se abrindo de uma forma mais fácil. Né? Tá bom? Oi, Natan. Setu, como curar um relacionamento com a minha mãe? Ela faleceu quando eu tinha 8 anos. Isso aconteceu devido à depressão que ela tinha. Acho que precisaria liberar algumas cargas, mas não sei ainda como lidar com isso. Agradeço desde já. Natan, a gente, de vez em quando, eu ofereço um processo específico de cura dos relacionamentos. Né? Então, é um programa importante, é um processo importante, porque ele não atua de uma forma psicológica. Né? Então, obviamente, eu não vou conseguir aqui dizer, olha, faça isso, deixe de fazer aquilo, né, Natan? Não faria sentido. Né? Mas o que eu posso te adiantar é que existe um processo, é um dos meus processos que eu mais ofereço ultimamente. Né? Geralmente eu viajo Brasil afora para fazer Oneness Meditations, eu aproveito e já ofereço, né,
o Cura dos Relacionamentos também, que é um trabalho de aproximadamente 5 horas, e ele é muito eficaz. E todos nós estamos com dificuldade em nossas vidas, inevitavelmente, por problemas de relacionamento, e especialmente com os nossos pais, né? Não existe pessoa que seja de fato isenta dessas dificuldades. Como muitas vezes a gente está lidando com pais que já não estão mais vivos, né? Dependendo da idade que a gente tem, ou de coisas que aconteceram, como no seu caso, então fica mais difícil, porque você não tem como, você imagina que não tenha como, né, ter uma forma direta de fazê-lo, mas tem, viu? Tem. A cura desse relacionamento ela é feita por você, dentro de você, né, com a ajuda da presença. Então isso é feito por meio de um processo especial, né? Se isso tudo ainda não for suficiente, né, para você sentir o que essa liberação que você está buscando, eu sugiro que você vá até a Índia, tá bem? Porque lá isso é trabalhado de uma forma mais intensa. E uma terceira forma, se a Índia ainda for uma coisa muito distante, né, dentro da sua agenda aí de necessidades, você pode também, eu nunca mencionei isso aqui, né, mas existem processos lá na Índia que são rituais feitos por meio do fogo, são rituais feitos no fogo, chamado Homas, com H-O-M-A. Homa. Homa é um ritual que é feito por uma série de invocações pelos monges, né, lá na Warner University, e a gente pode se inscrever aqui no Brasil, a gente só manda um dinheiro para lá, cada uma tem um preço, né, tem uma data para acontecer, algumas exigem uma coparticipação sua aqui no momento que estiver sendo feito o ritual lá, né, e você pede pela liberação, né. Então o site Oneness Brasil tem essas informações, né, e mensalmente é uma sequência de homas. Hoje ou ontem foi postada essa listagem, né, com inúmeras homas diferentes, né, e você veja se tem uma que né, atende a sua necessidade, e você veja como enviar o dinheiro para lá, como enviar o seu nome, como se inscrever e tudo mais. Essa é uma terceira sugestão que eu te dou, tá bom? Inicialmente, veja se você consegue participar de um processo de cura dos relacionamentos, tá bom? Eu estou agendando, já agendei, né, com os queridos que estão até presentes aqui, lá de Erechim. Eu estou indo para lá em abril e vou fazer o processo lá no domingo 8 de abril. Domingo 8 de abril, tá bem? Na parte da manhã. Eu estou fazendo o processo de relacionamentos lá em Erechim. Talvez seja um lugar meio longe para vocês, se você é aqui de São Paulo, né? Mas logo eu vou tá disponibilizando esse processo aqui em São Paulo novamente mais uma vez, tá? Todo ano, pelo menos uma vez ao ano, eu procuro fazê-lo. E não sou só eu, tá? Tem outros treinos avançados que vira e mexe também oferecem. Eu sugiro que você participe disso. Tá bom, Nathan? Oi, Luiz Barbosa. Penso mais sobre um trabalho que seja mais significativo para o propósito. Isso mesmo, realizar igual desperto. Ok. Que bom ter respondido, Luiz. Que bom. O bonito dos processos da Oneness University é porque, de alguma forma, eles vão cobrindo tudo o que a gente precisa, né? Os processos eles vão sendo ofertados na medida em que, como nós chamamos hoje em dia, né, o fenômeno os disponibiliza. Todas as coisas que são oferecidas, né, como por exemplo a Diksha, elas nos são oferecidas por meio de uma manifestação da nossa necessidade, né, e uma disponibilização da consciência. Então, isso não é muito explicável, né, isso se dá de uma forma inacessível. A gente não sabe muito bem como é que isso acontece. Mas lá na Oneness University, os guias, os professores, nós chamamos eles de dasas, né? Os dasas, alguns deles têm essa função bem determinada, né, de identificar as necessidades coletivas do planeta todo, especialmente dos doadores de Diksha, dos buscadores espirituais, né, e de todas as formas como um todo. E na medida que nós vamos manifestando o que precisamos para seguir adiante, para crescer,
para nos liberar, essas coisas vão sendo ofertadas, né? No tempo, no momento, no formato adequado, né? E é assim que é, né? Certas coisas que eram feitas deixam de ser feitas, né? Fazemos uma série de rituais, depois os processos eram parte dos processos, hoje os rituais não estão fazendo mais parte, pode ser que voltem a fazê-lo mais adiante novamente, né? E a gente vai sentindo, tem uma guiança, tem um carinho muito grande, né, do divino no sentido de atender e de facilitar o mais rápido possível, porque o divino tem pressa, né, o planeta Terra tem pressa, não é uma coisa a longo prazo não, é curto prazo, as coisas têm que acontecer logo. O ano 2018, gente, é um ano importante, né, e este ano, 2017, é um ano de preparação muito importante. Então, muitas das situações que a vida está nos trazendo, elas têm que ser vivenciadas, têm que ser experienciadas, têm que ser liberadas, né? Para que algo novo possa estar, ou para que possamos estar coletivamente mais prontos para dar um novo passo aí, aproveitando toda uma mudança universal em 2018, no ano que vem, né? Então hoje não se assustem se estivermos sendo constantemente colocados diante de situações inusitadas, né? Ou de repente, né, as coisas dão uma virada, dão uma mudada, né? E você é instigado a fazer um movimento diferente do que você tinha planejado, ou fazer coisas que você não imaginava fazer, ou deixar de fazer coisas que você sempre fez e que hoje não adianta mais fazer do jeito que você sempre fez, né? Abrir mão de certas práticas, de certos hábitos e fazer algo, né? Fazer algo completamente novo que você não fazia antes, né? Então essas coisas todas são meios que o divino usa para que a gente se mova, para que a gente não fique parado, para que a gente vá atrás do que a gente precisa e não fique postergando, porque a nossa natureza é de, né, é de deixar, né, é de adiar, de deixar para depois, é de postergar uma outra hora, né, depois que meus filhos crescerem, depois que eu me aposentar, né, e não é, né, o momento é agora, o momento sempre é agora, não é depois que você se formar, não é depois que você ganhar o seu primeiro milhão, não é depois, né, que a sua casa estiver construída, é agora, é agora, é agora. Então, quando uma situação te chama, você deve procurar atendê-la imediatamente, agora. Fazer o movimento que precisa ser feito, por mais maluco que possa parecer, por mais fora de sentido que possa parecer, é o que está sendo dito para você fazer. A gente começa a ficar sensível e ouvir essas guianças, né, nossa vida abre de um jeito muito lindo, né, porque, como a gente começou o encontro aqui hoje, a nossa relação com o divino vai se intensificando, vai se tornando mais verdadeira. Ele fala, a gente escuta e se move na direção que ele está apontando, né. Aí ele vê que você está interagindo, né, o divino sente que você está tendo um movimento harmônico com as necessidades que, em última instância, só vão beneficiar você mesmo, né, e aqueles com quem você se relaciona. Então, 2017 é um ano, 16 já foi um ano difícil, né, em muitos sentidos, para nós brasileiros em especial, mas não só para nós, né. E 2017 está sendo difícil também, especialmente para norte-americanos, mas a gente também não está separado deles, né, o que acontece lá reflete no planeta todo, a gente está vendo isso, né, a preocupação mundial, né, com que um presidente americano possa decidir fazer ou deixar de fazer, como isso mexe, né, com a humanidade inteira, ninguém escapa de uma decisão, ninguém escapa de uma posição, né, de uma postura, de um fechamento, né, de uma radicalização, o que seja, né. Então tudo e todas as coisas nos afetam, né. Quer você veja o jornal na televisão, quer você não veja, as coisas estão te afetando. Se você estiver ciente, né, das coisas que estão acontecendo, melhor, porque você vai também encontrar meios de se posicionar melhor diante das mudanças, diante da necessidade, às vezes, de agir também, de fazer alguma coisa para mudar, né, para participar de uma mudança, participar de uma
de alguma coisa. Não que nós tenhamos que ser muito ativos no mundo externo, não é isso que eu estou falando. Nós temos que ser sim, né? Mas essa ação externa, ela sempre tem que vir de um estado de consciência interna, né? Tem que vir da verdade, tem que vir dessa sintonia, né? Desse ouvir a guiança, não agir pelo ego, não agir pelas crenças, não agir, né? Não, agir respondendo a uma guiança, né? Isso para nós ainda é algo que não é tão fácil, né? A gente ainda não está acostumado a ouvir, né? A gente está acostumado a dizer, não a ouvir. Está acostumado a fazer e não a ouvir alguém nos dizendo o que precisa ser feito, né? O que pode ser feito. Então, é uma aprendizagem aí, né? De humildade, de entrega, que vai nos conduzir a um estado de fluidez maior também. Então, essas coisas vão fazer com que as situações que estão se apresentando, especialmente nesse ano 2017, possam ser vivenciadas e que a gente vá inevitavelmente chegar a um processo muito acelerado de crescimento, né? E 2018 espera isso da gente, né? E sejamos mais prontos para também fazer o que a gente tem que fazer. Então essas coisas, Luiz, eu entendo que seja propósito, né? Porque o propósito não é pessoal, não é seu propósito, o propósito é do divino, né? E você vai se posicionando na medida que você faça uso dos seus dons, das suas habilidades, da sua inteligência, da sua cultura, né, do que for, né, para contribuir para um propósito maior, né? Não o seu propósito pessoal, né? Deixe de haver um propósito pessoal. O propósito passa a ser muito mais coletivo do que pessoal. É assim que eu entendo. Tá bom? Gente, já passou, já são 11 horas. Eu estou achando que eu tenho mais meia hora para conversar aqui e já foi o tempo. Então, gente, gratidão pelas perguntas. Você vê que qualquer pergunta sempre abre tanta coisa para a gente olhar, né? É tão bonito isso. E lembrando que as perguntas são de todos nós, né? São de todos nós. Como eu já comentei aqui outro dia, depois eu vou ouvir o que eu mesmo disse, né? E pego para mim, né? Como se eu estivesse falando para mim. Então as perguntas também me ajudam a crescer, me ajudam a descobrir coisas que eu não sabia, né? E a beleza desse encontro é justamente isso, né? Então eu vou me preparar agora para a Oneness Meditation. Como sabem, é uma forma, é online, mas ela é tão forte quanto, né? E procure se preparar um pouquinho. Se puderem participar da ON inteira, ela dura 21 minutos, começa às 11h15 e termina por volta de 15 para meia-noite. Eu sei que para muita gente isso é tarde, né? E depois tem mais um tempinho para você relaxar. Se puder, já se deita, deixa a música tocando, né? E apaga junto, né? Quando terminar, você já está dormindo. É um bom jeito de integrar as coisas que foram ditas aqui. Nem tudo que é comentado precisa ser elaborado, né? Precisa ser entendido. Não, as coisas são ditas, do jeito que bateu, ficou, né? E depois a própria Diksha vai se encarregar de integrar isso dentro de você e de dar a você o que precisa ser dado, no formato absolutamente pessoal e individual que é necessário. Tá bem? Então eu vou me preparar para um agora. Como sabem, vocês têm que voltar, para quem não sabe, na mesma página que vocês clicaram para abrir aqui, para quem não conhece, né? Tem outro link lá para o Oneness Meditation, e 11h15 pontualmente eu estou começando a oferecer o Oneness Meditation. Namastê, gratidão, até daqui a pouquinho.